quem não me conhece, meu nome é Francineia, eu sou psicóloga, psicopedagoga. Eu sou a idealizadora do Espaço Praxis, né? O Espaço Praxis, ele surge aí, abrindo a possibilidade de discursar, dialogar com as interfaces do conhecimento, fazer trocas. Eu costumo dizer que a gente tem um veículo tão, né, um momento de expansão tecnológica e uma tecnologia que nos propicia uma comunicação tão eficaz, né? Então, por que não utilizar a favor também do conhecimento, da sabedoria, né? E fazer aí um diálogo aproximado com outros tipos de saber. Então, o Espaço Praxis, ele surge nessa intenção. E eu venho trabalhando aí, realmente, alguns circuitos. E eu trabalhei o circuito, a gente está no terceiro circuito, né, do Espaço Praxis. O primeiro nós trabalhamos psicologia, educação e cultura, né? Trouxemos aí alguns profissionais da área da educação, da psicologia e inclusão, para falar aí um pouquinho do nosso momento atual, principalmente do remoto, né? Que muita coisa se tentou reconfigurar na educação. No segundo circuito nós falamos de psicanálise aí para falar um pouquinho aí do mês de maio de Freud, né? De alguns assuntos atribuídos à psicanálise. E agora a gente está no terceiro circuito, que na verdade o próprio público pediu, né? Devido aí ao mês de junho, né? Que fala aí o mês dos namorados, do amor. O que é o amor, né? Acho que é uma das questões humanas que são mais questionadas. O que é o amor, como amar? E nós entramos num circuito novo chamado Amor e Frações, para falar sobre a diversidade e as possibilidades do ato de amar, do amor, das formas de amar, o que significa, enfim. E temos hoje a honra, né? Eu tenho a honra de receber o professor Renato Dias Martino. Seja muito bem-vindo. O professor Renato, ele é psicanalista, escritor, coordenador do GEPA, que é o Grupo de Estudos em Psicanálise do Acolhimento. E hoje ele está trazendo para a gente, no nosso circuito Amor e Frações, a temática sobre desejo e medo, da posse à instabilidade da perda do objeto. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, né? Muito contente de estar aqui, honrado também, né? A honra é toda minha. E estou à tua disposição aí para a gente poder pensar as questões que forem pertinentes aí. Perfeito. Eu convido o público também a poder fazer perguntas, interagir com a gente, porque a ideia é deixar um espaço para o diálogo, né? Para a promoção realmente do diálogo, de um bate-papo numa tarde aí como sábado, né? Hoje, e a gente poder trazer aí um pouquinho do nosso conhecimento. Professor, amor, desejo e medo estão correlacionados? Na verdade, todos os elementos constituintes do funcionamento mental estão, de alguma forma, correlacionados, né? Mas esses três elementos que você trouxe estão, de uma forma particular, mais próximos, né, me parece. Né? Talvez seria interessante a gente colocar uma sequência mais adequada, né, assim, desejo, medo e amor, né? Talvez fosse mais adequado como um gradiente evolutivo aí, né? Tá. Então, nasce-se do princípio do desejo, há o movimento de um medo. Então, vamos lá. Um circuito mais favorável na descrição seria, então, desejo, medo e amor, né? E Sim. quando a gente fala sobre posse, né? O que seria a posse, né? Como que a gente poderia iniciar essa conversa em relação à temática desejo e medo, da posse à instabilidade da perda do objeto? A posse, Francine, ao meu entender, ela é gerada pela insegurança, né? Quando o sujeito ele se sente inseguro, ele vai isso dentro de qualquer âmbito, né? Assim, a gente pode usar dentro da perspectiva do sensorial aí de algo que pode ser constatado pelos órgãos dos sentidos. Então, se a gente pensar que quando você se desequilibra fisicamente, você tende a buscar algum lugar que você possa se apoiar, pegar, né, para reestabelecer o teu equilíbrio. Então, a posse, ela é sempre filha da insegurança, né? O sujeito se sente inseguro, portanto, ele vai buscar,
né, algum recurso que ele possa se reestruturar ou reestabelecer enquanto equilíbrio, enquanto homeostase, seja no físico ou no funcionamento psíquico-mental, né, o emocional afetivo. Tá, então vamos lá. Se a gente fosse estabelecer uma correlação entre uma relação, né, de amor, pensando aí, né, em duas pessoas que estão apaixonadas, né, que na verdade elas têm um propósito, em qual momento essa pessoa ela poderia experimentar uma instabilidade e assim, em que circunstâncias essa posse poderia surgir? Já é algo inerente à relação, à pessoa? O que ocasionaria para que essa relação permeasse mais por essa questão de isso é meu, né? Porque o que eu entendo, né, que existe um nível permitido de que essas situações humanas ocorram, né? Se sentir um tanto inseguro, né? Porque o amor deixa o ser vulnerável, né? O que sou eu sem você, né? E nesse momento, né, onde nós poderíamos. Existe um limiar em dizer até onde eu posso ir e até aonde é saudável? Assim, ó, Francine, em primeiro momento a gente precisaria separar dois conceitos aí, né, que são utilizados para expressar duas experiências diferentes, né, paixão e amor. Né? Amor é uma coisa completamente diferente do que é paixão, né? Então, assim, quando o sujeito se apaixona por alguém, este apaixonamento já é um sinal, não é, de que existe já uma insegurança. Então, existe uma falta e ele enxerga nesse alguém, nesse objeto de apaixonamento, uma possibilidade de suprir aquela falta. Então, já existe anteriormente um desequilíbrio, uma insegurança, por conta desta falta. E aí ele vai, vai buscar esse objeto de paixão, de desejo, não é? Como uma tentativa de aplacar essa insegurança. Aí já existe a posse. Paixão é posse. Paixão é assim, o outro tem que ser meu. Então, vamos lá. As pessoas costumam conceituar, né, a paixão como o início do amor. Isso ocorre, sim, professor? Então, todos passam sim pela paixão. Sim. Né? Todo amor um dia foi paixão. Tá. Claro que dentro das suas proporções, mas se não houve paixão, dificilmente vai poder haver amor. E o que seria, então, a paixão? A paixão é acreditar que o outro é aquilo que eu espero que ele seja. A paixão é se sentir atraído pelo outro pela crença de que o outro é aquilo que eu gostaria que ele fosse. Né? Ou seja, eu projeto nele uma expectativa minha e acredito que ele é essa expectativa. Então eu acabo me apaixonando por aquilo que eu projeto e aquilo que eu acredito. Né? Então sim, é uma situação inicial. Nada tem a ver com o outro. Começa comigo, né? Algo meu que eu transfiro como um ideal para o outro. Justamente. Então, começamos aí, né? Então, vamos lá pensar aí no amor, no estado de paixão, né? Conheci uma pessoa, essa pessoa, ela começa a me cativar, nós temos aí algo que, nossa, me parece tão... Ele é tão parecido comigo, ele tem tudo a ver comigo. São uma das falas, né, clichê, né, do início da paixão. Nossa, tudo que ele faz eu adoro, a gente tem os mesmos gostos, né, a gente passa horas conversando, não cansa, eu durmo pensando nele, nela, acordo pensando, né, e agora eu até me motivo para fazer outras coisas, né, do tipo, nossa, eu quero melhorar também, eu quero ficar melhor, me produzir mais, né? Enfim, é aquilo tudo que eu esperava estar nessa pessoa. Justamente. A diferença básica, Francine, entre a paixão e o amor é a verdade. A paixão é um amor menos verdade. Adorei o eu não estou interessado na verdade, eu estou interessado simplesmente na atração que eu sinto. Muito bom. E isso acaba... É uma retroalimentação? Pode ser. Pode ou não ser.
e me alimento daquilo A, que pa- eu acredito. a paixão, ela não carece de retribuição. O sujeito ele pode estar apaixonado sem qualquer sinal de retribuição da outra parte. Para ele continua projetando. Então é indiferente. Eu estou apaixonada e eu não espero muito daquele que é a minha paixão, porque o que acontece é que eu transfiro, eu projeto e eu me retroalimento daquela expectativa, daquele ideal, como se aquilo estivesse acontecendo de fato. É isso Então, mesmo. É há isso uma mesmo. condição fantasiosa de que se ele, vou dar um exemplo, ele ou ela postou algo na internet, aquilo foi para mim, né? Ele tá pensando em mim, né? Então, tudo volta para mim. Sim. É justamente isso. Tem até Seria aquela piadinha assim, estou namorando fulana, né? Só estou com medo que ela descobre e termine comigo. já vi essa. E é muito interessante, né? E assim, existe, né? Nós ouvimos o senso comum dizer que existe um período para a paixão durar, né? Ela tem um pico, né? Do conhecer a pessoa, do se relacionar com a pessoa, manter essa relação, até que essa paixão ela comece a declinar. E a gente falaria declinar seria na expectativa ou naquilo que me retroalimenta. Isso ocorre, professor? Assim, ó, a paixão vai durar até que a verdade não entre, até que a verdade não apareça. Quando a verdade aparecer, a paixão começa a ser ameaçada. Então há uma ameaça à paixão. Certo. E que verdade seria essa? Como que eu gostei até do conceito, né? Entre a diferença entre a paixão e o que está entre o meio é a verdade, né? E o que Sim. seria essa verdade? A verdade é a realidade incontestável, a verdade é a realidade independente do meu desejo, independente daquilo que eu gostaria que fosse ou deixasse de ser. Então, existe uma verdade independente da minha vontade, independente do meu desejo. Quando essa verdade começar a permear esta relação, a paixão é ameaçada. E aí, duas vias se abrem. O rompimento, porque eu não dou conta dessa paixão, não dou conta de manter este relacionamento, porque eu não tolero o desconforto da verdade, porque a verdade é desconfortável, ou eu sou capaz de tolerar essa verdade, e aí esse relacionamento de paixão passa a se configurar em amor. Então vamos lá. Não existe um período lógico para que isso ocorra, né? Isso aí é de tempo, do jeito, enfim, da própria relação. E aí existe aí a paixão, né? Todo aquele pico de possibilidades. E essa verdade que entra é aquilo que o outro não me completa, que o outro falha. Assim, Franciné, o outro nunca me completa, o outro sempre falha, se a gente estiver falando de expectativa. Então, uma das verdades. Quando o meu desejo não quando o meu desejo não corresponde, percebe? Então, assim, ó, o que une duas pessoas é a paixão. O que une dois seres humanos é a paixão. E é justamente a entrada da verdade que vai fazer com que o sujeito possa avaliar se ele mantém aquela relação ou ele rompe. Por quê? E qual que é o elemento fundamental aí? A tolerância à frustração. Se ele tolerar a frustração de reconhecer que o outro não é aquilo que ele deseja, mas o outro é aquilo que ele é, independente da minha expectativa, percebe? Mantém-se a relação. Senão, rompe. Certo, muito bom. Então temos a paixão, a entrada da verdade que vai possibilitar a pessoa a fazer a transformação daquilo que não é real para o real, para aquilo que é possível, justamente, né? Justamente. Assim, Franciné, me desculpe, mas assim, não é a pessoa que vai transformar, né? A transformação vai acontecer independente da pessoa, né? Certo. Então, assim, na verdade, a pessoa ela não transforma a relação, aquilo entra, né? Aquilo acomete as duas partes, e aí, dentro desse acometimento, aí a minha tolerância para aquela verdade, para suportar a frustração, para dar conta desse real, que vai fazer com que eu possa continuar nessa relação. Justamente. É isso mesmo. Perfeito. Então, como você definiria o amor? Amor? Isso. Definir amor é uma tarefa pesada, né? Você me colocou aí, eu costumo dizer assim que eu não sei o que é amor, eu sei te dizer o que não é amor.
Eu sei muito bem o que não é amor, mas eu não sei o que é amor. O amor não está dentro da perspectiva do conhecimento, né? Não dá para trazer. Você pode falar sobre o amor, mas descrever o amor, talvez a palavra que chegue mais perto do amor seja renúncia, doação, Sim. né? O amor ele pode ser configurado então em atos, mas ele não tem uma terminologia própria, tanto que os poetas estão aí para dizer, né? Você Pois é. pode configurar inúmeras palavras, mas nunca chega realmente ao conceito do que é amor, né? Acho que nós temos uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Enquanto a união dura 30 anos e só depois se vê que se está em um relacionamento abusivo. Ficou na paixão 30 anos, professor? Pois é. Você vê como é que é? Você vê como é que não tem como mensurar um tempo estabelecido para paixão? Sim. Agora, não é só uma paixão que segura um relacionamento. A gente tem dependências diversas aí, né? A gente tem inúmeros formatos aí de vínculos que guardam substâncias diversas que mantêm duas pessoas, manter duas pessoas ligadas. E não necessariamente paixão, não necessariamente amor. Culpa, por exemplo, a culpa é um elemento que mantém duas pessoas grudadas por anos. Perfeito, muito boa a sua colocação, professor, né? Porque as pessoas elas levam tudo para uma questão do sentimento, da paixão, do amor, é como se fosse uma dualidade de possibilidades que não cabe mais nada. O que une uma pessoa, as características que une, que mantém um relacionamento, ele é diverso. Né? Ele pode diversificar ao longo do tempo e até mesmo o primeiro contato, né? Nem sempre as pessoas se unem por paixão. Né? Então, nós estamos contextualizando o que é paixão, o que é amor, mas no caso né, da colega que fala aí de 30 anos de um relacionamento, né? São 30 anos. Se a gente fosse pensar no tempo cronológico, né, é diferente de você pensar realmente numa situação vivenciada aí por esse campo emocional. Porém, são 30 anos e depois desse período descobrir que é um relacionamento abusivo, não significa que a pessoa estivesse apaixonada, né? Ela pode ter uma série de outras características que mantiveram ela dentro dessa relação. Assim, outra coisa importante para dizer aí, né, Francineia? Assim, ó, essa coisa de descobrir que o relacionamento é abusivo. Né? Na realidade, assim, muitas vezes a pessoa tem consciência de que o relacionamento é abusivo, né, e mantém isso mesmo tendo consciência. Sim, exato. E aí a gente Porque eu pode. ganho, porque eu ganho de se manter junto, desculpe me alongar um pouquinho aí, te interromper, porque eu ganho, mesmo sabendo que é abusivo, parece mais interessante do que se separar. Certo, perfeito. Realmente, as relações elas se mantêm porque existe aí algo que fundamenta essa relação e que pode ser diverso. Mas se nós fôssemos falar de um relacionamento abusivo, descobrir o que seria descobrir, né? O que é saber hoje, né? O que é esse momento em que eu estou que me diferencia do outro momento em que eu não, talvez, não quisesse olhar com mais cuidado, né? O que me manteve nessa relação? Francineia, desculpa te interromper, muitas vezes não é querer, é dar conta. Né? Uhum. Em psicoterapia é muito claro isso. Né? Muitas vezes o paciente tem consciência, aquilo é tratado em análise, ele percebe, ele tem consciência de que ele reconhece que ele está num relacionamento abusivo, mas ele não consegue sair dali. E não é uma questão de querer ou deixar de querer. Muitas vezes ele quer sair dali, mas ele não dá conta. Sim, é uma demanda a ser trabalhada, uma continuidade desse tratamento, até que essa pessoa realmente ela possa se desvincular, desvencilhar dessa situação que ela traz como uma queixa, como uma dor, um sofrimento, né? E, professor, na nossa contemporaneidade, né, nós falamos aí muito de relacionamentos líquidos, né, de uma troca, né, de relações muito rápida, né? E isso, nós poderíamos dizer que potencializa também as relações de posse, já que tudo está tão rápido, tão possível, de eu não estar, eu estou aqui hoje, mas amanhã talvez eu não esteja. Né? Essa posse que traz uma instabilidade, o medo, a insegurança, eles podem ser potencializados por essas relações aí tão líquidas?
Então, o conceito a gente precisa ter. É muito perigoso isso, viu, Francine? Foi até legal você dizer isso. Assim, gosto bastante de Zygmunt Bauman, né? Acho que ele, penso que ele é um pensador que contribuiu bastante para a nossa contemporaneidade com vários conceitos. No entanto, a gente não pode, de maneira alguma, usar conceitos para caracterizar isso é próprio da sociologia, e o Bauman é um sociólogo. Assim, ó, eu sou avesso a essa tendência de caracterizar um grupo ou uma certa experiência humana por um nome peculiar. Não acredito que os amores hoje são líquidos. Né? Até porque, se a gente fala de posse, a gente está falando de alguma coisa completamente avessa ao líquido. Né? O sujeito ele se apossa, isso tem muito mais a ver com um engessamento, uma cristalização, do que uma fluidez, que seria o líquido. Você percebe? Então o sujeito, muitas vezes ele tem o outro como um pedaço dele. Né? E muitas vezes a gente, assim, ó, a maioria dos casos aí que a gente vem, outro nome aí que para mim é muito complicado, essa coisa de feminicídio, não é assim, os casos ditos feminicídios aí, não é, são justamente por sujeitos que não permitem o fim do relacionamento. Então, onde é que está a liquidez aí? Se ele não permite, se ele não quer sair daquele relacionamento, você percebe? Então tem muito mais a ver com posse, com cristalização, com engessamento das relações, do que com relações líquidas que vão e vêm. Faz sentido para você? Não sei se você se faz sentido. Sim, na verdade são alguns questionamentos que me mandaram e estou fazendo, né, para que o nosso público também interajam. Podem mandar perguntas, né? São perguntas que eu pedi às pessoas e elas enviaram. Faz sentido, faz pleno sentido. Mas se nós fôssemos pensar realmente no engessamento, na posse, no você me pertence, né? Você é Sim. uma parte minha, você é um pedaço meu. E se você me falta uma parte, né? Se nós fôssemos pensar, né, nós temos um momento. Nós temos um momento, né, em que a pessoa ela se coloca à disposição de viver o amor, de querer, né, de traçar aí toda uma característica romanceada, enfim. E chegar a um engessamento, né? Hoje, né, quando nós vamos falar das relações atuais, por que nós contextualizamos tanto um contemporâneo nas relações? O que traz esse estigma tão forte entre um momento e o outro da sociedade, em que, como a colega falou, tem um bordão que fala no meio popular, e que os relacionamentos antes duravam da posse, né? Ela deixa de ser aquele algo, eu não sei nem se a palavra caberia, né? Algo esperado da relação, algo que é suportável. E quando a posse, ela pode partir realmente para algo que engessa, como você disse, né? Pensando no engessamento da relação, o que seria uma relação engessada? A relação engessada é aquela que não permite transformação, né, Francinelli? Todas as relações, o amor ele transforma, né? O amor ele nunca é de maneira nenhum dia é igual num relacionamento de amor, né? O amor está crescendo o tempo todo, o amor está evoluindo o tempo inteiro, né? A relação engessada é aquela que não permite transformação, não permite crescimento, não permite nenhum tipo de evolução. Cristaliza-se e é da forma como se espera que seja, e não permite-se que isso possa mudar. Né? Isso é um engessamento. Tá, então vamos Que lá. na verdade, se caracteriza numa relação tóxica, uma relação não saudável. Certo. Então, o engessamento seria aquilo que eu não permito que expanda, né? Aquele amor que realmente vai ficar encapsulado, né? Porque você não sai daqui, porque isso é meu, você é meu. Não pode ter um progresso evolutivo, porque o amor é realmente essa base de evolução, né? O Carlos ele fez uma pergunta, professor, se o feminicídio ele está relacionado à mãe, né? Deixa eu pegar aqui melhor essa pergunta. O, 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 Ele na posse da mãe. Se o feminicídio está relacionado com a posse da mãe.
Francine, primeiro eu quero agradecer o Carlos, né? O Carlos é uma pessoa muito querida aí, né? É, muito obrigado, viu, Carlos, pela presença e pela pergunta. Se a gente estiver tratando de psicanálise, né, dificilmente você não vai, a mãe não vai estar envolvida numa situação desse calibre, né? Sem dúvida, né? Assim, o feminicídio assim, ó, eu estou usando essa palavra, mas sinceramente, assim, eu acho uma palavra de extremo mau gosto, né? Essa coisa de classificar, essa coisa de dividir as coisas em feminicídio, para mim, soa assim, ó, extremamente gerador de confusão e ainda por cima travestido de uma proposta de preservação de sabe lá o quê, quando na realidade não tem efeito algum para isso, né? Assim, a punição por alguém que mata precisa ser a mesma, sendo um gato, um gatinho, um cachorrinho ou o Papa, né? Então, para mim, que fique claro isso. Né? Mas, de qualquer forma, o sujeito que mata uma mulher, que tem uma tendência a violentar mulheres ou mata uma mulher, tem, existe uma relação direta com, a relação, com falhas na relação materna. Sabe lá de qual seja essa falha, né? Assim, é muito difícil a gente poder padronizar que assim, isso é isso, aquilo é aquilo, né? Mas com certeza tem uma ligação. Quando a gente fala de uma pergunta tão específica, né, seria conceituar realmente toda uma sociedade por um único viés, né? Pode ter uma base, como também pode não ter essa base, né? A gente tem umas diversas possibilidades de analisar esse sujeito. E quando se fala realmente de feminicídio, ou quando se fala com qualquer tipo de divisão entre homem, mulher, sujeitos, né? A gente classifica diferenças, né? E como se aquilo estivesse acontecendo somente com aquele gênero e daquela forma. Né? Eu acho que talvez até traga um processo de desumanização, né? Porque é como se a gente colocasse um a um sujeito do gênero masculino totalmente agressor ao gênero feminino. E que nem sempre isso né, ocorre, enfim, não é dessa forma. Mas estamos falando de uma sociedade que emerge, que surge com necessidade de palavras, né, de divisões, de nomenclaturas, mas quando nós falamos de um sujeito na psicanálise, né, aquele que vai trazer aí o conteúdo, nós estamos falando de um humano, né, com os seus conflitos, suas dificuldades, enfim, e as suas patologias, né? Aqui tem também uma outra pergunta. Francine, deixa eu só, anota a pergunta aí, deixa eu só expandir um pouquinho esse tema. Eu acho que é muito importante esse espaço aí, né, permite isso. Então, assim, quando você passa algumas décadas, né, sentado numa poltrona, atendendo pessoas, atendendo vidas, atendendo histórias de vida, você começa a perceber que categorizar, né, desde conceitos como feminicídio, como até psicopatologias, é um grande absurdo, porque cada vida que você atende, você percebe que é única e que teve um viés, que teve um percurso que nada tem a ver com o percurso da vida do outro. Então, assim, ó, querer categorizar esses termos sociais, não é? Que são muito úteis para o serviço público, para atendimento coletivo, ou coisas desse sentido, né? Nada tem a ver com a relação humana. Né? Quando a gente pode estar junto do outro, realmente, a gente não precisa de conceitos como esses. Né? Então, um sujeito que matou uma mulher, a história de vida que levou esse sujeito a matar essa mulher é completamente diferente da história de vida que levou o outro sujeito a matar a mulher. Sim. E aí o professor está falando de um atendimento individualizado, não esse grupo, né, que emerge aí com vários sinônimos e nomenclaturas e conceitos. Principalmente, que eu acho algo muito interessante que o professor disse, as psicopatologias, né? Quantas pessoas rotuladas com CIDs,
né? E com uma diversidade de transtornos que são carimbadas, né, a partir daquele número. E aí você corresponde àquele número, porque você passa a ser aquilo que te disseram que você é. Né? E aí, como que a gente trabalha essa bola de neve, né? Inclusive, quando a gente fala de amores abusivos, amores patológicos, né? O que significa todo esse conceito? E qual é a linha, né, linear para dividir realmente aquilo como a colega colocou, o que é paixão de 30 anos e o que era um relacionamento tóxico, abusivo, e aquilo que eu era, me permitia ver e trabalhar em cima daquilo, e o que eu dava conta, né? E que naquele momento para mim não era possível, né? Interessante, muito boa sua colocação, professor. Achei bastante interessante a colocação do professor sobre não haver relacionamento abusivo descoberto, de repente. O relacionamento abusivo depende em algum grau de aprovação de partes envolvidas? Sem dúvida. O Francine, tem um pensador que eu gosto muito dentro da psicanálise que se chama Wilfred Bion. Ele é um sujeito extremamente expansivo, né? E que traz uma psicanálise revolucionária, e muitas vezes eu digo que se não existisse Bion, talvez eu não fosse psicanalista hoje. Né? Então, ele propõe um modelo de vínculo chamado parasítico, ou seja, onde existe um parasita, um hospedeiro, não é? E uma relação destrutiva entre esses dois. Duas pessoas que estão relacionadas, onde uma prejudica a outra e prejudica o vínculo também. Então, assim, muitas vezes o relacionamento abusivo acontece pelo consentimento do abusado, porque ele se sente merecedor de estar naquela posição. E, num certo momento, ele pode tomar consciência disso e se qualificar a abrir mão disso daí. Mas por muito tempo ele consentiu com isso. Por muito tempo ele manteve porque ele se achava merecedor. Por inúmeros motivos, mas se achava. Perfeito, perfeito. Professor, voltando aqui ao tema também, apesar que tudo é um tema, né? Faz parte das perguntas. Desejo e medo, né? Vamos lá. O ser desejante, o desejo, o medo, da posse e instabilidade da perda do objeto. Bom, nós estávamos falando realmente dessas nomenclaturas que patologizam as relações, as situações, o homem social, né? Que traz todo mundo, às vezes, para o mesmo grupo, mesmo cesto. Ah, você tem tal comportamento, você é tóxico, você é abusivo, né? Tudo virou machismo estrutural, patriarcado, né? Enfim, nós temos aí várias nomenclaturas que vão reduzir o ser humano, né? Então eu pego um catálogo e eu olho, né, um indicador aqui e você tá aqui. Né? E aí eu preciso me movimentar, manifestar, e às vezes eu acho que eu estou adoecido, e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Mas existe uma linha tênue, né? Eu gostaria de deixa eu ver se eu consigo contextualizar a pergunta que chegou. Existe aí a paixão, que nós vamos falar da projeção, existe a entrada da verdade, o amor, né? E esse amor ele pode transformar ou uma ruptura ou dar uma continuidade, e o amor é um processo evolutivo do ser. Né? Aquilo que eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim, enfim, todos os dias, e a gente, como é difícil conceituar o amor, né? Então, a gente pode até falar como eu amo, né? Como eu amo aquela pessoa, mas o que é o amor, eu acho que é muito fluido, né? Não dá para captar. Porém, a gente está falando de posse e instabilidade, né? E essa instabilidade, né? Que nós podemos pensar no campo afetivo e emocional de cada pessoa. Existe uma linha tênue, vamos pensar já que as perguntas que estão mais entrando realmente são sobre os abusos, né? Existe uma linha tênue que eu poderia dizer, né, que essa instabilidade me provoca uma reação, uma situação mediante essa possibilidade de perda, né? E aquilo que eu passo para o concreto, não posso perder, né? Se nós fôssemos falar da posse e instabilidade, né? Quais seriam as características que aproxima mais de um estado mais natural desse medo e dessa perda? Como esse sujeito reage diante da possibilidade da perda desse amor? Francine, olha só,
O amor, eu costumo dizer assim, inclusive até postei no meu Instagram hoje. O amor, quando ele é enriquecido de verdade, ele liberta. Então, se eu realmente te amo, eu quero o melhor para você. E se o melhor para você não é estar comigo, vá com Deus. Esse é um amor maduro, esse é um amor verdadeiro. O que passa disso, nós poderíamos dizer que está onde? Não é amor, Não é permito, posse. eu não permito que você vá. A Não é ponto amor. de agredir, a ponto de machucar. A gente poderia dizer que essa pessoa ela está adoecida? Sem dúvida. Não só, ela pode não estar adoecida, mas pode ser imatura. Ela pode não ser imatura, mas ter uma estrutura mental comprometida. Você percebe? São três hipóteses, não é? A imaturidade não é uma doença. Sim. Percebe? Né? Sim. E a estruturação da personalidade também não é uma doença, mas ela pode estar adoecida também. E, professor, uma opinião, né? Você acha que se nós fôssemos falar, né, da imaturidade, de um adoecimento, de não saber lidar com essa relação, a nossa atualidade, ela propicia realmente um estado de amor? Eu amo a partir disso, isso é amor. E entrar aí por uma busca mais adoecida, o ser humano ele está tendencioso a esse adoecimento coletivo de posse? Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. E posso aqui arriscar, falar uma besteira enorme, mas arriscar te dizer o porquê. Porque as pessoas estão terceirizando o cuidado dos filhos, que na realidade, quando nasceram sem o menor espaço dentro da família, e essas crianças estão sendo criadas e vão se tornar estranhos dentro do lar. É simples. Crianças são deixadas na creche com 2 meses, 1 mês e meio de idade, ou deixadas em escolinhas, ou deixadas aos cuidados de babás e outras coisas. Então, isso gera um ser humano inseguro, um ser humano materialista, um ser humano possessivo, um ser humano desestruturado. E aí a gente vai, claro, tendo uma sociedade nesses moldes. Eu costumo dizer que parece que nós ganhamos bordões, né? E é interessante que às vezes a gente vê, né? O homem batalhador e a mulher guerreira. E quando você vai fazer chegar mais perto para saber o significado dessas falas e dessas nomenclaturas, normalmente você vê aquela mulher que 5 horas da manhã levanta, pega um filho, 6 horas põe na creche, vai trabalhar, pega 2, 3, 4 conduções, chega ao trabalho, trabalha lá 10 horas para voltar e à noite ela ainda se nomeia também como uma mulher guerreira, porque ela vai lavar, passar a cozinhar e ela vai dar conta de um restante que quando ela vê, ela não deu conta nem dela, na verdade, né? E isso, e ficou delegado ao outro realmente a função ou realmente a aproximação com o próprio filho, né? Porque essa mulher e esse homem, muitas vezes, chegam no fim do dia num estado caótico, de cansaço, de emoção, de fragilidades humanas, né? E aí é esse espaço que criam-se filhos. E se você... Filhos, assim, ó, vou falar outra besteira aqui. Mais de 80% das crianças que nascem hoje, que estão nascendo no dia de hoje, não tiveram o menor planejamento, não tem o menor espaço emocional, afetivo, físico ou qualquer outro tipo dentro da família para recebê-los. Mais de 80%. A gente pode arriscar dizer também que se as relações conjugais, né? Nós tínhamos um panorama. Uma das perguntas também que surgiu muito, né? Antigamente se tinha um protocolo. Eu nasci, eu cresci, eu trabalho e eu vinculo uma família. Homem, mulher, filhos. Vamos pensar num campo mais tradicional algumas décadas atrás, né?
e eu cumpro a minha meta, né? A minha meta de vida, né? Enfim, eu estou lá. E aí passa-se 30 anos e as pessoas elas tendem a dizer que o tempo é o tempo que deu certo. Olha, essa relação deu certo, as relações antigas davam certo, né? E aí hoje a gente vem aí por um viés pensando em estruturar famílias, mas com todos esses excessos que nos chegam e sem nenhum espaço para ninguém. Né? Nem para o homem, nem para a mulher, nem para o casal, nem para os filhos. Talvez falte uma configuração realmente desse lugar, de uma. Eu digo lugar assim, do tipo aonde eu estou, o que eu desejo, aonde estou pertencendo, que tipo de relações eu estou aqui articulando, crescendo junto. Então, continua-se, parece peças de tabuleiro, né? Eu vou cumprir uma meta, né, em relação ao que dizem que é o caminho de uma suposta felicidade, e aí como que eu incluo essas pessoas? Na verdade, elas pertencem a um lugar, a um espaço físico, mas elas não estão inclusas num desejo ou realmente num projeto de vida. A partir daí que se pode pensar não só numa questão de filhos, né, que eu projetei, que eu quero, que eu desejo, mas também de todas as relações também pode-se pensar isso, professor? As relações, elas Ô, podem ser... Francine, deixa eu te contar uma experiência que eu assisti há algum tempo aqui na frente da minha clínica. Na frente da minha clínica tem um transformador elétrico em cima de um poste. Sabe aquele transformador padrão que tem na frente nos postes, né? E aí, eu assisti eu observei, assisti uma cena, uma experiência muito linda, que foi um casal de bem-te-vis que se uniram ali e o macho ia buscar graminha, matinho, e ia construindo esse ninho, e aí ele construiu o ninho dentro do transformador de força, e aí a fêmea foi lá, botou os filhotinhos, botou os ovinhos, chocou, o macho buscava os bichinhos e dava o bichinho para ela, chocou os filhotinhos, o filhotinho cresceu, né? O macho ia lá, colocava os bichinhos na boca dos filhotinhos, e a mãe ali. Você percebe? Ninguém falou para eles o que eles tinham que fazer. Eles também não ficaram olhando para nenhum outro casal de bem-te-vi ou de qualquer outro passarinho. Ninguém disse para eles nada. E eles fizeram tudo como tinha que fazer, não tinha protocolo algum. Por que o ser humano não consegue mais fazer isso, Francineia? Por que o macho não consegue mais prover o lar? Por que a fêmea não consegue mais cuidar dos filhotes? Por que será? Ou eu sou machista também? Por que a gente se apartou tanto da nossa natureza? O que aconteceu? Deixamos de sentir ou Agora sentimos... você vai me dizer assim, ô Francine, agora você vai me dizer assim, o bem-te-vi é patriarcal. Oh, é mesmo, né? Que coisa! Bem-te-vi patriarcal. Ele está na sociedade patriarcal dos bem-te-vis. Poxa, é mesmo. Entendi. Talvez, Vamos dizimar, então, essa raça. sim, talvez as pessoas estejam pedindo uma liberdade que nem sabe o que é uma liberdade, né? O que é essa liberdade de poder, né? Enfim, principalmente com o protótipo amor, né? O que essa liberdade fala, né? O que eles falam sobre o amor. E aí, talvez, aí eu arrisco a dizer que talvez uma busca por uma liberdade tão grande que quando você pensa no que eles querem dizer como liberdade, é esse estado de escolhas múltiplas, né? E de diversidades, não estamos falando de relações amorosas, mas diversidade de possibilidades de viver, né? Do que eu quero para viver hoje. E eu quero tudo ao mesmo tempo, né? Então, por isso eu trabalho em dobro, porque eu preciso viajar, porque eu preciso mostrar que sou feliz, né? Enfim, e toda essa gama de liberdade aí, na verdade, quando nós vamos ver, pode se configurar depois em posse, né? Talvez a transferência do objeto para as relações, né? Aquilo que é meu objetal, porque eu trabalhei, eu conquistei, isso me pertence, né? Eu também agora configuro isso na minha relação.
né? Peraí, isso aqui é meu, né? Então, e aí eu posso pensar num estado mais, é, pelo menos permeando para um certo adoecimento do que uma liberdade, né? Eu estou mais presa, né, do que livre. Porque, lembrando aí um pouco da fala do professor, se eu amo, você tem o direito de ir se você não estiver bem aqui. E é por isso que eu posso dizer para você que eu te amo, porque eu consigo respeitar o teu limite, né? Porque um estado de liberdade humana se precaver que não existe limite para nada. Né? Qual é o que barra? Qual é o limite? Aonde é que eu paro? Né? E aí se perde a essência. Que seria a essência? Talvez essa união de entender um ou outro, né? Eu estou aqui, né? Precisando de alguém que vá buscar o que prover. Né? Porque eu não posso ir, eu estou aqui, estou em nome de vários, de todos, meu, né? E aí, na verdade, não. O que nós vemos é assim: eu estou aqui, mas eu não posso ficar aqui, então eu parto para outro lugar e tudo fica se perdido, né? Nós temos também uma outra pergunta, uma fala. É muito boa essa metáfora do parasita e hospedeiro, mostrando o mal de ambos e ambos afetando. Isso me faz ver que, de certo modo, não há o abusador e o abusado, mas abuso mútuo. A relação é abusiva. É isso. Não, não busca um algoz e uma vítima. Né? Eles estão simbióticos ali nessa transferência, nesse modelo aí, né? Bom, E o Francine, assim, me desculpa, assim, sem querer te corrigir, né? Mas esse é um outro termo extremamente mal utilizado. Simbiose. Simbiose, a relação simbiótica é a melhor relação que pode se estabelecer entre dois seres vivos. Sim quer dizer junto e bio quer dizer vida. Então, dois seres humanos que se juntam para promover a vida é a melhor forma que pode existir. A pior forma é o parasítico, que a gente vai chamar de fusionada. Esta relação é péssima, né? Mas essa palavra simbiótica, ela foi trazida da biologia para a psicologia e muito mal aplicada. A relação simbiótica ela é maravilhosa. A relação simbiótica é aquela que se estabelece entre a mãe e o bebê e promove o crescimento do bebê e liberta a mãe desse bebê que está ali ligado a ela. então, Desculpa, eu não estou te corrigindo, pelo amor de Deus, né? Mas é importante a gente pensar eu isso. tinha que falar, realmente, porque são os dados que as pessoas acabaram mandando também e que eles acabaram nomeando. A ideia realmente é a transmissão do saber. E é essa troca que enriquece. Então, o estado simbiótico é o melhor estado que tem, não é o estado fusional. É diferente, são terminologias de conceitos diferentes. Porém, utilizado e praticado como algo agressivo, algo patogênico, porque ele sai de um espaço científico para tramitar para o campo emocional, afetivo das pessoas, dando aí uma diretriz de que é algo ruim. Perfeito, muito Justamente. bom. Muito bom. Agora deixa eu me estender um pouquinho, Franciné. Olha só, quando a gente está falando aqui de relação de amor, a gente não pode se esquecer que, assim, eu só vou ser capaz de amar o outro se eu estiver amando a mim mesmo. Eu nunca vou conseguir ter uma relação afetiva, amorosa, verdadeira com o outro, se eu não tiver estabelecido isso em relação a mim mesmo. Se eu não for capaz de me amar, de me respeitar, de estimar a mim mesmo, de confiar em mim mesmo, não existe a menor possibilidade de amar qualquer pessoa se eu não tiver estabelecido esse relacionamento comigo mesmo. E antes de eu conseguir ter esse relacionamento comigo mesmo, eu preciso que alguém tenha feito isso comigo. Ninguém aprende a amar a si mesmo sozinho. Não existe isso. Não existe qualquer tipo de recurso, pelo menos até agora, não inventaram nenhum recurso que pudesse trazer para o sujeito a capacidade de amor próprio que não seja sendo amado pelo outro. Então, nós começamos lá com a criança que foi amada pela mãe e que a partir deste amor
ele pode amar outras pessoas e a si mesmo, né? Porque ele tem uma Ou referência. seja, ou seja, desculpe, Francinéia, ou seja, aquela criança que foi deixada aos cuidados terceirizados desde os primeiros meses de idade e que conviveu com a mãe pouquíssimas horas na semana, não vai ter a chance disso, é claro. Isso que eu ia perguntar, né? Eu iria a fazer até um adendo. Então, nós estamos vivendo um colapso do amor. Muito bem colocado, Francinéia. Adorei esse termo. Dá para fazer até um texto aí sobre o colapso do amor. Pois é, né? Nós estamos aí, todos nós envolvidos aí, porque de uma certa forma estamos partilhando, né, com o mundo, com a sociedade, realmente, nessas relações, né, que faltou, né, minimamente alguém que me amasse, né, para que eu pudesse aprender a amar a mim e ao outro, né? E a partir do momento que isso não é possível, eu acabo tendo o outro como posse, como meu, parte minha, de que não pode ir, de que não pode partir, porque se você for, faltou algo em mim, algo que eu não posso suprir, porque eu não fui suprida de uma certa forma lá atrás. Ou o extremo oposto também, né, Franciné? Para mim, pouco importa o outro, não estou nem aí mesmo, dane-se, eu uso e jogo fora. Uhum. Mas esse extremo oposto também está vinculado a essa questão de não ter sido também amado. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos uma outra pergunta. Tem mãe que fica com os filhos por muitos anos sem trabalhar e a criança não foi amada. Complexo isso. Na verdade, se alguém não foi amado, ele não aprende a amar. E essa mulher, ela pode se tornar mãe, né, professor? Ela veio de uma educação, uma criação, ela também passou por um percurso de não aprender a se amar, mas nada impede dela se tornar mãe, gerar uma criança, tal. E essa transferência de amor, ela pode aprender ao longo do tempo? Pode aprender, pode aprender. Sem dúvida, o Francinéia. E aí, assim, é legal esse espaço, né, para eu dizer uma coisa interessante, assim, né? Eu tenho um postzinho, não sei se você já viu essa imagem, de uma mulher falando ao celular e carregando uma criança no carrinho e ela deve ter passado um obstáculo e a criança caiu no chão e ela não largou o celular e a criança está ali caída na calçada. Não sei se você já viu isso. E aí eu coloco a frase assim: ser mãe não é para qualquer mulher. E esse post é muito importante para mim, para eu dar uma selecionada nas pessoas que constituem a minha rede social. Você percebe? Porque eu não tenho qualquer restrição de excluir comentários desnecessários, excluir pessoas dos meus perfis e, inclusive, bloqueá-las. Não tem qualquer restrição disso, tenho todos esses recursos à mão e os utilizo na medida em que vejo que seja necessário. Então, é muito interessante que a revolta de certas pessoas, quando eu coloco isso daí, né? Ser mãe não é para qualquer mulher e ponto. Perfeito. Existe uma necessidade de uma capacitação enorme, gigantesca para ser mãe. Perfeito. E assim, professor, faço suas palavras das minhas, né? É muito difícil. Eu falo, as pessoas elas querem muito e não conseguem entrar em contato minimamente com algum assunto. Porque uma coisa é você não entender ou você não está preparada para aquilo, outra coisa é você fazer disso uma não aceitação absoluta. Você está errado, né? Mas aí parte-se de que pressuposto, de que ponto? Uma coisa é o diálogo, né? Outra coisa é você afirmar, porque aquilo também me atingiu de alguma forma, a gente sabe disso, né? E, enfim, o ser humano, ele busca uma capacitação de vivência pela qual ele quer uma liberdade, ele não se inclui na liberdade do outro também trazer algum ponto, e é muito interessante isso, né? A gente vê isso. Eu vi o outro, na verdade eu vi um vídeo, né, que eu achei muito legal. A mãe com a criança no colo e um saco de lixo. E ela sai e deixa a criança e volta com o saco de lixo. Então, a gente pode pensar em inúmeras nuances sobre isso, né? E, enfim, né? Ser mãe, ela é realmente uma capacitação.
Aí tem uma pergunta: não poderíamos, professor, distinguir do ponto de vista existencial simbiose saudável e simbiose doentia, consequentemente adoecida, visto que simbiose é a relação de transferência mútua? Então, aí a gente começa a abrir os precedentes aí para pensar inúmeras possibilidades. Mas, a priori, quando a gente tem aí a palavra simbiose dentro da utilização original que está dentro da biologia, antes de ser aplicável dentro do parâmetro emocional afetivo, nós temos a realidade, a relação de duas criaturas, dois seres vivos que se unem em prol do crescimento de ambas e da relação. Diferente de parasitar, né? Que é um Sim. consumindo o outro, né? E a Isso. simbiose, na verdade, ela vai falar então de uma transferência, digamos até, eu vou nomear aqui para facilitar, né? Ver se a gente alcança uma transmissão energética até, né? Enfim, aquilo que eu tenho, eu transmito, a gente cresce junto com aquilo. É uma roda, né? Uma rotatividade em que ambos podem se ampliar. O parasita não, ele suga aquilo que o outro tem. Isso. Então, ao invés da gente usar simbiose doentia, vamos usar parasítico. Perfeito. Mas se aquele que cuidou, que não é a mãe, cuidou com amor, carinho, pode refletir no modo de amar e de ser amado dessa pessoa, dessa criança? Ou é somente a mãe que pode fazer esse papel? Não, 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 pode, pode. Aliás, eu vou mais longe que isso, né? Muitas vezes a mãe não é capaz e essa pessoa que consegue suprir essa função. Sim, é um cuidador, né? Aquele que pode transferir o amor, né? É o ser Mas, amado. mas, Sim. mas eu costumo dizer o seguinte, ô Francineia, olha só, se o sujeito não teve o amor da mãe, ele vai ter que contar com a sorte. Amor de mãe, né? A primeira relação ali, enfim, né? Estávamos muito mais próximos do verdadeiro amor aí, ou de um amor, né? Enfim. Se a vida que transmito na relação, se a vida que transmito na relação simbiótica não é saudável, não poderíamos chamar essa relação simbiótica de simbiose doentia? Acho que repetiu a fala, né? Acho que demorou um pouquinho para a gente falar, né? E o mais interessante é que nós estamos falando aí de amor, e quando a gente fala de amor, nós vamos falar de uma multiplicidade de formas de amar, né? O amor de mãe, o amor de pai, né? O amigo, a relação afetiva amorosa entre um homem e uma mulher, e todas elas podem também vir a ter uma posse. Né? Não é só a gente inicia com a paixão e nós pensamos no estado amoroso aí entre homem e mulher, mas esse amor ele é amplo, ele é múltiplo, né? Múltiplas formas de amar, de interessar, direcionar esse amor. E inclusive uma mãe de posse do seu filho também, né, professor? Isso pode acontecer. Sim. Ô, Francineia, a gente, assim, ó, eu me preparei para no máximo até as 5h10, 5h15, né? Infelizmente, a gente vai ter que, né, marcar uma próxima para estender esse assunto. Porque realmente as pessoas gostaram e olha quanta pergunta ainda. Bom, gostaria de agradecer o professor. Eu acho que essa é a ideia, tá? Trazer aí realmente novos conhecimentos, novas formas de saber, poder aí desconstruir, não sei se a palavra certa seria desconstruir, mas trazer novos adendos, formas de pensar, de refletir, e essa interação com o público que trouxe muitas perguntas antes da live e durante a live também. Muito obrigada pela sua participação, fico muito grata por transmitir o seu conhecimento. Gostaria de deixar alguma mensagem? Eu quero te agradecer muito, Francineia, e assim, que a gente possa ter outras oportunidades de a gente estender esse assunto ou abordar algumas outras questões, se é que outras questões estão separadas desse assunto que é tão abrangente, né? Só agradecer e dizer da minha alegria de estar por aqui. Com certeza, já está convidado para as próximas, para as temáticas que você achar mais pertinente, que te chegam aí. Enfim, agradecer a todos que participaram. Vamos esperar o professor para uma próxima vez. Muito obrigada, professor, e até breve, então, gente. Obrigada, uma boa Beijão, tarde. fiquem com Deus. Tchau.